Sábado eu assisti um filme chamado Feitiço do Tempo, aonde o homem ia para uma outra cidade, ele era um repórter, e quando ele percebia, ele não conseguia sair desse dia. Todo dia repetia o mesmo dia e ele ficava nervoso. Cada vez que ele levantava de manhã, o dia se repetindo, começou a brigar com todo mundo e não conseguia sair de jeito nenhum daquele dia. Até que ele começou a parar, não olhar para o problema dele, ajudar a pessoa que estava do lado dele, ajudou todo mundo, o dia passou light e quando ele viu, ele conseguiu passar para o outro dia. Moral da história: descansa em Deus. Você tem um problema que você está lutando, lutando e não consegue sair dele? Coloca para Deus. Descansa, descansa no Senhor. Quando você abrir o olho, você terá passado por toda essa situação e será um outro dia. Sábado eu assisti um filme chamado Feitiço do Tempo, aonde o homem ia para uma outra cidade, ele era um repórter, e quando ele percebia, ele não conseguia sair desse dia. Todo dia repetia o mesmo dia e ele ficava nervoso. Cada vez que ele levantava de manhã, o dia se repetindo, começou a brigar com todo mundo e não conseguia sair de jeito nenhum daquele dia. Até que ele começou a parar, não olhar para o problema dele, ajudar a pessoa que estava do lado dele, ajudou todo mundo, o dia passou light e quando ele viu, ele conseguiu passar para o outro dia. Moral da história: descansa em Deus. Você tem um problema que você está lutando, lutando e não consegue sair dele? Coloca para Deus. Descansa, descansa no Senhor. Quando você abrir o olho, você terá passado por toda essa situação e será um outro dia. Sábado eu assisti um filme chamado Feitiço do Tempo, aonde o homem ia para uma outra cidade, ele era um repórter, e quando ele percebia, ele não conseguia sair desse dia. Todo dia repetia o mesmo dia e ele ficava nervoso. Cada vez que ele levantava de manhã, o dia se repetindo, começou a brigar com todo mundo e não conseguia sair de jeito nenhum daquele dia. Até que ele começou a parar, não olhar para o problema dele, ajudar a pessoa que estava do lado dele, ajudou todo mundo, o dia passou light e quando ele viu, ele conseguiu passar para o outro dia. Moral da história: descansa em Deus. Você tem um problema que você está lutando, lutando e não consegue sair dele? Coloca para Deus. Descansa, descansa no Senhor. Quando você abrir o olho, você terá passado por toda essa situação e será um outro dia.